Eu começo trazendo para vocês uma primeira inquietação, uma primeira reflexão, porque a gente tem vivido, ultimamente, tempos que são muito reveladores ou de muitos aprendizados. Nós temos aprendido nesses últimos tempos, por exemplo, que quem deveria cuidar da vida coletiva, e aí eu estou falando especificamente do Brasil, mas não só, quem deveria cuidar da vida coletiva acabou optando pelo genocídio. Nós aprendemos também nesses tempos que nem toda liderança religiosa se pauta pelo amor e pela vida, pela prioridade da vida, como a gente imagina que deveria ser uma perspectiva religiosa, independente de qual seja a religião. A gente tem descoberto nesse processo todo que a democracia que nos oferecem ela está já de há muito tempo sequestrada. Aquilo que Saramago nos dizia, a gente trata a democracia, e aí eu estou falando especificamente da democracia liberal burguesa, a gente trata a democracia como uma santa no altar, de quem já não se espera mais milagres, mas por ser santa a gente não questiona, a gente não discute. O Saramago diz que a gente discute quase tudo nesse mundo, menos a democracia. E o que a gente tem visto nos últimos tempos, uma democracia sequestrada, acuada pelo autoritarismo, pelas ameaças constantes de autogolpe paramilitar, por exemplo, no caso do Brasil, nos leva à urgência de voltar a conversar sobre democracia. E fazer isso não no sentido de negá-la, mas muito pelo contrário, de reafirmar a sua importância e dizer que esta democracia que nos oferecerem, ela não nos serve, ela nunca nos serviu, e que a gente precisa, aí, dialogando, inclusive de forma muito estreita com os movimentos sociais, sim, deve ser pauta urgente dos movimentos sociais democráticos, conversar sobre democracia. E aí, nesse leque de aprendizados que a gente vem tendo nos últimos tempos, um outro aprendizado que eu queria chamar a atenção para conectar com a nossa conversa é o aprendizado de que nem todo movimento social é popular. Se a gente perguntar para a maioria das pessoas, inclusive talvez para quem está assistindo a gente agora, acompanhando a gente agora, o que é movimento social, as pessoas vão lembrar de movimentos como o Movimento Sem Terra, como o movimento por moradia, como o movimento de mulheres, como o movimento negro. A gente vai fazer uma associação, no senso comum, a gente vai fazer uma associação sempre a uma perspectiva de movimento popular. E eu acho que, do ponto de vista conceitual, pensando aqui que a gente está num percurso formativo, essa é uma primeira questão central. O que é um movimento social? O movimento social é todo e qualquer movimento nascido por iniciativa da sociedade. Portanto, movimento nascido fora da esfera estatal, da esfera pública estatal. Dito isto, nós podemos então chegar à conclusão de que, da mesma forma que o Movimento Sem Terra é um movimento social, a tradição família-propriedade também o é. Da mesma forma que o Levante Popular da Juventude, só para citar um exemplo mais atual, é um movimento social, o MBL também o é. Com toda a sua agenda liberal na economia, ou neoliberal na economia e conservadora nos costumes. Então, esta é uma primeira questão que eu acho fundamental. Quando a gente fala de movimento social, nós estamos falando de movimentos nascidos no seio da sociedade. Portanto, o que a gente está discutindo aqui, e aí assim, o meu olhar vai ser aqui mais para os chamados movimentos populares, que são, dentro do movimento, dos movimentos sociais, como grande leque, aqueles movimentos que têm uma vinculação política e ideológica com pautas, com agendas que estão numa perspectiva mais progressista e que podem, como o Roberto disse, ter inclusive vários níveis de aprofundamento dessa agenda, né? A gente está falando de movimentos que têm que se pautam por uma perspectiva de lutas populares, sejam aquelas lutas por direito à moradia, por direito à educação, por direito à saúde, que inclusive são os mais antigos na história do Brasil, que remontam aí, por exemplo, às lutas que nascem nos anos 60, 70, 80, não nascem, mas se acentuam nesse período, incluindo aí a resistência à própria ditadura militar.
instalada com o golpe civil-militar de 64, mas o fato é o seguinte, é que a gente precisa... O primeiro exercício, então, é esse, é entender que movimento social é esse leque mais amplo e que dentro dos movimentos sociais nós vamos ter um recorte, que são os movimentos populares, e dentro dos movimentos populares a gente vai ter aí submovimentos, eu estou aqui tratando de forma didática apenas, tá? Como, por exemplo, no movimento popular você vai encontrar o movimento estudantil, o movimento de moradores, né, o movimento comunitário propriamente dito, o movimento sindical de trabalhadores. Então, você vai encontrar nesse leque maior dos movimentos populares, movimentos que são específicos de cada categoria, de cada segmento. Mas a outra coisa que eu acho muito interessante é a gente pensar um pouco assim, quais são os papéis ou os desafios que estão postos para os movimentos sociais que nos últimos tempos ganharam força, não que eles tenham nascido agora, mas nos últimos tempos ganharam força e passaram a ocupar de forma mais intensa, inclusive, a agenda da militância dos movimentos sociais de cunho popular. Qual é o papel que está posto, por exemplo, para o movimento indígena? O movimento LGBTQI+, o movimento de mulheres, os movimentos negros, enfim, você tem aí um leque de movimentos que nasceram nas últimas décadas e que passaram a ter uma perspectiva muito mais presente no nosso dia a dia. O movimento comunitário, de certa forma, foi meio que silenciado enquanto movimento. Existem ainda as lutas individuais de associações de moradores, mas enquanto movimento popular, os congressos que nós tínhamos, por exemplo, do movimento popular, eu participei de vários deles, né? Então, assim, a gente não tem mais aquela efervescência dos movimentos sociais comunitários que nós tínhamos, da mesma forma que a gente não tem mais a mesma efervescência no próprio movimento estudantil, que volta a dar sinais muito importantes agora, mais recentemente, mas ainda tentando se recompor. Então, essa é uma característica da história recente desse país. E aí, por outro lado, movimentos muito novos começaram a surgir. Então, estou trazendo aqui elementos para a gente um pouco refletir sobre este cenário dos movimentos no Brasil. De novo, eu estou falando aqui especificamente dos movimentos sociais de caráter popular ou de cunho popular. A outra coisa que eu acho importante a gente trazer para essa conversa é o papel que movimentos como o MST, né, o Movimento Sem Terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e outros movimentos da periferia têm exercido na pandemia. Aquilo que a gente discutia nos anos 70, 80, nas comunidades eclesiais de base, que tinham por referência valores como a solidariedade, o cuidado, esses elementos, essa prática está muito presente agora nos movimentos. Os movimentos sociais, esses que eu citei mais especificamente, MTST, MST, e movimentos de periferia dos mais diversos, têm cumprido um papel extremamente importante, não só na contestação, no enfrentamento de tudo que está posto aí, mas também num exercício importantíssimo de cuidado. O que a gente tem visto, além disso, é que na hora do socorro, na hora do vamos ver, são esses movimentos que têm demonstrado a sua força aglutinadora, sabe? Ações de solidariedade, desde o socorro na fome, o Movimento Sem Terra está produzindo alimentos e distribuindo esses alimentos com quem está passando fome. Comunidades de periferia, movimentos sociais em periferia se organizam para socorrer não só as suas próprias comunidades, mas para socorrer comunidades vizinhas. Então, este movimento, e aí eu estou falando do movimento enquanto ação, né? Esta ação, estas iniciativas, trazem de volta uma perspectiva dos movimentos sociais que a gente um pouco tem esquecido, ou talvez muito tenha esquecido, que é a força que há em nós mesmos. Quando o padre Biapina reunia o povo nos sertões, juntava a turma para construir barragem, construir casa de caridade, capelas, ele juntava o povo ali debaixo de um pé de manga e ele começava a conversa com uma pergunta, para usar uma expressão de Paulo Freire, uma pergunta geradora. A pergunta era, o que é que nós podemos fazer por nós mesmos hoje? Né? E isso ficou muito potente na pandemia. Uma força dos movimentos sociais, de nós conosco, para a solidariedade, para o cuidado, sem abrir mão do papel político fundamental de cobrar do Estado, de cobrar do poder público aquilo que é competência dele.
É claro que a gente está falando, e isso está muito abafado, principalmente para o papel reivindicatório, contestador, está muito abafado, porque nós estamos vivendo uma ditadura. Nós estamos vivendo, eu escrevi sobre isso, inclusive, recentemente, no artigo que foi publicado essa semana, né? A gente está vivendo uma ditadura sem golpe, porque os militares tomaram conta do atual governo sem golpe. O atual governo está loteado pelos militares, e a gente tem visto isso acontecer quando, por exemplo, a própria FUNAI pede à Polícia Federal para investigar e para processar lideranças indígenas. Quem é que está na FUNAI? Um militar. Isso tem se reproduzido em vários outros cantos. Então, a gente está vivendo, sim, uma ditadura. Não só a partir do governo federal, mas também o que a gente viu em Jacarezinho, o que é, senão, um estado de exceção. O braço armado do Estado indo lá para eliminar com endereço, com cor e com classe social muito bem definidas. E esta é um pouco a agenda que está posta para a gente, porque aí tem um detalhe, né? É uma agenda que a gente julgava superada, que era a luta contra o autoritarismo, volta a ser uma pauta urgente dos movimentos sociais populares. A outra coisa que eu acho que está posta para a gente é o seguinte: nós não podemos continuar fazendo militância nos movimentos sociais, olhando para os movimentos sociais, analisando os movimentos sociais a partir da academia, com o mesmo olhar que nós tínhamos nos anos 70, 80, 90, 2000. Porque você tem uma outra realidade, um outro contexto. E os próprios movimentos sociais estão sendo convidados a se reinventar. Quais são os novos desafios que estão postos para esses movimentos? Quais são os novos olhares e as novas perspectivas que são apresentadas para a gente? Nós não podemos hoje nos darmos ao luxo, de, enquanto movimento social, discutirmos qualquer pauta que seja, inclusive as pautas específicas de movimento negro, de movimento de mulheres, de movimento LGBTQI+, sem olharmos, por exemplo, para a crise climática. Se olharmos para a ameaça iminente de que a Amazônia chegue ao ponto de não retorno. Então, incluir nas nossas agendas de movimentos sociais essas pautas passou a ser uma questão de sobrevivência. A crise climática, por exemplo, ou a resistência ao autoritarismo, ao neofascismo, que nos ronda como uma cadela no cio, não pode ser uma pauta exclusiva, é de todo mundo. É de todo mundo que tem algum apreço pela vida. É de todo movimento social que tem algum apreço pela vida. O fato é que a gente está vivendo, sim, novos tempos, novos desafios. E esses novos tempos, esses novos desafios, passa, inclusive, fundamentalmente, por nós todos, né? Enquanto sujeitos presentes numa sociedade, principalmente sujeitos presentes em movimentos sociais, os mais diversos, fazermos um mergulho na ressignificação da nossa relação política com o mundo e com a comunidade. Há um mundo que está desabando. Né? Gramsci falava disso em outras linhas, de outra forma, quando ele dizia que quando um velho modelo está carcomido, adoecido, em ruínas, e um outro modelo ou um outro paradigma ainda não surgiu, o que se instala nesse intervalo, nessa transição, eu estou aqui usando as minhas palavras a partir da leitura de Gramsci, o que se instala nessa transição, o Gramsci dizia que era o caos. Eu acho, mais do que o caos, porque o caos é criador, né? O caos, na perspectiva da natureza, é criador. O que se instala nesse intervalo, nessa transição, é a barbárie. E a barbárie se nutre do medo e da violência. E o que está posto para a gente agora, enquanto movimento social, é vencer o medo e reaprender a amar. Nessa perspectiva do amar como compromisso ético com a vida. Aquilo que nos vem sendo ensinado pelos povos originários, aquilo que nos vem sendo ensinado pelo Movimento Sem Terra, aquilo que nos vem sendo ensinado pelo MTST, aquilo que nos vem sendo ensinado por comunidades da periferia, como, por exemplo, a comunidade do Gesso e tantas outras, que, na verdade, o conceito de periferia é, inclusive, um conceito relativo. A Helene Blum nos convida muito a essa reflexão, né? Porque o que a gente chama de periférico, na verdade, é centro. O centro do mundo, segundo a Helene Blum, está na Amazônia e está em Jacarezinho ou está na comunidade do Gesso. Não é apenas uma questão de localização geográfica. É o centro porque é aí que pulsa a vida e o compromisso com a transformação deste mundo tão perverso, tão desigual.